Então, a gente vai falar um pouco da composição química do ar. Do que é composto o ar? O ar atmosférico é formado por vários gases. Alguns gases nobres, como hélio, neônio, argônio, criptônio, radônio, xenônio. Entre esses gases existentes na atmosfera, temos o oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, além do vapor de água, micro-organismos e impurezas, que são poeira e fuligem. Não precisam ficar preocupados agora em entender esse conceito de gases nobres, tá? Isso a gente vai ver bem mais tarde na tabela periódica, onde vocês vão entender um pouco por que o gás hélio, neônio, argônio, entre outros, são chamados gases nobres. O importante agora é entender que também são contidos na atmosfera gases nobres, entre também os gases que a gente já ouve falar, oxigênio e o gás carbônico, que é o gás que a gente elimina na nossa expiração. Nós inspiramos o oxigênio e expiramos o gás carbônico. Ou seja, a gente precisa do oxigênio, a gente elimina na nossa expiração o gás carbônico, que é o principal gás da fotossíntese que as plantas absorvem. Então, as plantas, elas fazem exatamente o contrário. Elas inspiram o gás carbônico e eliminam o gás oxigênio. Essa troca nós fazemos entre nós e as plantas é muito importante. Por isso que são importantes as árvores, por isso é importante que o nosso planeta contenha bastante vegetação, porque é com as plantas que a gente faz essa troca gasosa, tá? A gente precisa delas e elas precisam de nós. Então, a gente emite o gás carbônico e elas emitem o gás oxigênio. Ainda não entendi. Na natureza, tudo é feito de elementos químicos. Até hoje, são conhecidos mais de 100 elementos químicos diferentes. Cada um deles tem um nome que é representado por um símbolo. Observe abaixo os símbolos e os nomes de alguns elementos químicos. O carbono, que é representado pela letra C, o oxigênio, pela letra O, nitrogênio, letra N, flúor, iodo, hidrogênio, cloro, alumínio, enxofre. Vai estar um pouco diferente aí, porque o S do latim sulfur, tá? Essa palavra é proveniente, então, do latim. Representa, então, o símbolo químico do enxofre. E o ferro, Fe. Entre outros inúmeros elementos da tabela periódica, tá? É importante saber que todo elemento químico ele vai ser representado por um algarismo, por uma letra na tabela periódica. As diferentes combinações de elementos químicos. À esquerda, a gente está vendo a representação química da água, que é constituída por 2 átomos do elemento hidrogênio e um átomo do elemento oxigênio. Por isso é chamada H2O. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Essa bola vermelha que vocês estão vendo, essa esfera, representa então o oxigênio. E as duas esferas de cor cinza representam então os 2 átomos de hidrogênio. Isso então é chamado de molécula. E essa representa a molécula da água. As substâncias podem ser representadas por meio de fórmulas, como a da água que a gente acabou de ver. Nas fórmulas aparecem os símbolos dos elementos químicos que compõem a molécula e a quantidade de átomos contida em cada molécula. Observe aí, então, o hidrogênio, que é o principal gás encontrado no Sol e nas estrelas. O hélio, é um gás encontrado livremente também, mas que a gente enche os balões. Berílio, que é um elemento químico encontrado nas esmeraldas. E o lítio, que é o que a gente faz as pilhas e baterias. Então, chegamos à conclusão. O ar também tem massa, ou seja, é composto de elementos químicos. Os elementos químicos são representados por seus símbolos. E na natureza, tudo é composto de elementos químicos. Para finalizar a imagem da nossa aula aí, eu estou mostrando para vocês uma tabela periódica um pouquinho diferente, que lá na frente vocês vão conhecer a tabela periódica, vão precisar manusear, entender, mas por enquanto só é importante que vocês aprendam que existem alguns conceitos relacionados a essa tabela,
no caso, o nome dos elementos químicos, e que todo elemento químico que a gente conhece está relacionado nessa tabela, tá bom? Então, a gente continua aí nas explicações fora do vídeo.